Certas propriedades específicas do movimento oscilatório são muito relevantes, uma vez que o tratamento das oscilações e da forma geral de todos os fenômenos ondulatórios que veremos adiante requerem o uso de grandezas físicas próprias, como frequência, período e amplitude. Então, nesse vídeo eu vou apresentar as propriedades do movimento oscilatório, de forma que até o final você vai compreender melhor o seu comportamento. Vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Eudes, bem-vindo ao Vergo Científico. Antes de continuar, eu quero que você saiba que é muito importante seu like, porque é assim que o algoritmo entende que o vídeo é relevante e é assim que ele vai transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Então, não saia do vídeo sem dar um like. Se quiser, já dá o like agora. Se inscreva também no canal e clica no seu sininho aí para que você possa receber as notificações sobre os vídeos novos. Considere um sistema massa-mola que se move em torno de uma posição fixa, realizando um movimento harmônico simples. Esse movimento se repete para frente e para trás, e se não fosse pelo amortecimento, as oscilações durariam para sempre. Note que a massa na mola não apenas repete o movimento, mas ele o faz de forma regular. O tempo que leva para concluir um ciclo de vai e vem é sempre o mesmo. Ou seja, se a massa demora 1 segundo para completar o primeiro ciclo, então ela vai levar 1 segundo para completar o segundo ciclo, 1 segundo para completar o terceiro ciclo e assim vai. É como um relógio. Essa regularidade nas repetições é justamente o comportamento requerido para um oscilador harmônico simples, como nós vimos nesse vídeo aqui. O movimento harmônico simples pode ser descrito matematicamente por uma função senoidal. Esse é o tipo mais simples de função que pode ser usada para descrever padrões que se repetem. Se uma lata de tinta spray for afixada num sistema oscilante, de forma que a tinta seja aplicada no anteparo que se desenrola enquanto o spray oscila, o que nós vamos obter é uma curva ondulada, uma curva senoidal. Isso deixa claro que essa curva pode descrever adequadamente o movimento oscilatório. Uma característica óbvia do gráfico da função senoidal é a sua natureza periódica. O movimento se repete de maneira regular. Isso é bom, pois é exatamente o que acontece num MHS. O eixo horizontal descreve o tempo para que as oscilações ocorram. Já no eixo vertical, o que nós temos é a representação da posição da massa oscilante em seu movimento oscilatório. Observe que o movimento oscilatório completa um ciclo entre dois picos ou entre dois vales da função senoidal. O período do movimento oscilatório é definido como o tempo que o objeto precisa para concluir um ciclo completo e é normalmente medido em segundos. Um oscilador pode ter um período curto ou longo. Isso vai depender das características do sistema. Por exemplo, um pêndulo com 1 metro de comprimento tem um período de cerca de 2 segundos. Já um pêndulo de Foucault, com um comprimento de 30 metros, tem um período de cerca de 11 segundos. O período de um pêndulo depende apenas do comprimento do seu fio, ele não depende da massa. No caso de um sistema massa-mola, o período vai depender tanto da massa quanto das propriedades físicas da mola, descritas pela sua constante de mola. Quanto maior for a massa atada na mola, maior vai ser o período. Então os objetos mais massivos oscilam por mais tempo. Ao mesmo tempo, vemos que quanto mais dura for a mola, menor será o período. A frequência é uma das propriedades mais importantes da ondulatória. Ela caracteriza não somente o movimento oscilatório, mas também o movimento das ondas. A frequência é definida como o inverso do período. Se o período é longo, a frequência é baixa, e vice-versa. Ao comparar dois objetos oscilatórios, nós não usamos termos como rápido ou lento ou devagar. Esses termos são usados para descrever corpos em translação. Para um sistema oscilante, o usual é nos referirmos à sua frequência e não à sua velocidade. Então, nós podemos dizer que a corda de um violão, por exemplo, oscila a uma frequência maior que a de um pêndulo, ou que a minha frequência cardíaca é maior quando eu corro do que quando eu durmo. Velocidade e frequência são coisas bem distintas. O mesmo objeto pode se mover em baixa frequência e em alta velocidade. Por exemplo, no seu movimento periódico, a Lua se move muito rápido pelo espaço, cerca de 1000 metros por segundo, mas a sua órbita é de baixa frequência, completando um ciclo, ou seja, uma volta em torno da Terra, a cada 27 dias aproximadamente. E um período muito longo implica numa frequência muito baixa.
A frequência nos dá o número de ciclos completos que ocorre durante um período de tempo. E a sua unidade é o Hertz, que é justamente o número de ciclos por segundo. Essa unidade homenageia o cientista Heinrich Hertz, físico do século XIX, que expandiu a nossa compreensão da teoria eletromagnética. Podemos ter uma compreensão maior do conceito de frequência se considerarmos seu uso na linguagem corriqueira. A frequência é uma palavra que usamos muito frequentemente para descrevermos a regularidade com a qual um evento se repete. Pode-se dizer que você verifica frequentemente seus e-mails, ou que você lava as mãos com frequência. Utilizado neste contexto, você quer dizer que realiza essas atividades regularmente. Eventos de alta frequência são comuns. Por exemplo, as vibrações dos braços de um diapasão são tão altas que não podem ser vistas a olho nu. Um diapasão de 256 Hz, por exemplo, possui dentes que produzem 256 vibrações para frente e para trás a cada segundo. Como eu mencionei antes, as duas grandezas, frequência e período, estão inversamente relacionadas entre si. Elas são as recíprocas matemáticas uma da outra. Esse relacionamento recíproco é fácil de entender. Considere as suas definições reafirmadas aqui. Período é igual ao tempo para um ciclo se completar, ou seja, segundo por ciclo. Já a frequência é o número de ciclos que são concluídas por uma unidade de tempo, ou seja, ciclos por segundo. Como são mostradas aqui para um sistema massa-mola e para um pêndulo simples, a frequência é apenas o inverso das relações que vimos há pouco para o período. Por conveniência matemática, a frequência é muitas vezes substituída pela frequência angular, que é medida em radianos por segundo. A frequência angular nada mais é que o módulo da velocidade angular, que nós já discutimos aqui no canal, nesse vídeo. E, portanto, nós podemos obtê-la simplesmente multiplicando a frequência por 2π. E lembra do ômega, aquele que aparece na função horária do movimento harmônico simples? E está presente também em várias outras análises físicas? Então, ela é exatamente a frequência angular. A terceira propriedade que descreve um objeto em movimento periódico, bem como a onda, é a amplitude. A amplitude é definida como o deslocamento máximo de um objeto a partir da sua posição de equilíbrio. Se o objeto for uma massa em uma mola, ele vai poder ser deslocado a uma distância máxima menos A abaixo da posição de equilíbrio até uma distância máxima mais A acima da posição de equilíbrio. Neste caso, nós dizemos que a amplitude do movimento é A. A amplitude do movimento oscilatório está relacionada diretamente à energia que o sistema oscilatório possui. Então, dois objetos idênticos oscilando com amplitudes diferentes terão energias diferentes. Para um oscilador harmônico simples, onde não há perdas energéticas, a amplitude é sempre constante, ela nunca diminui. Mas, para os osciladores reais, à medida que o tempo passa, a sua amplitude tende a se tornar cada vez menor. E com o tempo, a energia vai sendo dissipada devido ao amortecimento e a amplitude vai diminuindo. E num tempo longo o suficiente, a amplitude se anula, quando o objeto finalmente para de vibrar. Então, neste momento, ele terá esgotado toda a sua energia. Agora, conhecendo as propriedades do movimento oscilatório, estamos em condições de analisar a sua energia. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Se você acha que esse conteúdo vale a pena e que deve ser mostrado para mais pessoas, dê um like que o algoritmo vai fazer o trabalho dele. E assine também o canal clicando aqui nessa bola no meio da tela. Tenha Verde Científica. Abraço e até a próxima!